Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é José Bispo e esse é mais um vídeo da série Doutrina dos Apóstolos. Ao final desse conteúdo, se você gostar, não esqueça de se inscrever, curta, compartilhe e, se possível, acione o sino das notificações para você receber vídeos novos do canal. Dando continuidade à carta aos Gálatas, nós vamos recapitular alguma coisa que nós vimos no vídeo anterior, para podermos entrarmos na carta à Igreja da Galácia, carta do apóstolo Paulo à Igreja da Galácia. Nós falamos anteriormente do movimento da circuncisão, né, encabeçado pelos dois partidos principais, fariseus e saduceus. Esses dois partidos eles têm a sua formação ali no primeiro século antes de Cristo, né? Alguns vão pensar, por exemplo, que os fariseus podem ter a sua origem no grupo dos assidêus, que eram alguns judeus partidários de Judas, que ajudaram Judas na revolta, né? Então, alguns pensam que os fariseus podem ter vindo dessa linhagem aí de judeus, dos assidêus. Os assidêus eram tidos, né, os registros falam deles como pessoas que eram ligadas à lei, apegadas à lei, né? Eles tinham zelo pela lei. Daí vem a ideia de que é possível que os fariseus tenham a sua origem nesse segmento judaico aí dos assidêus. Os saduceus, eles eram minoria, né? Surgem mais, acredita-se que os fariseus ocupavam uma classe social mais alta, né? Eles tinham financeiramente mais ricos. E já os zelotes eles surgem no final do primeiro século. E no meio além desses três partidos, você vai ouvir falar também dos essênios. Olhando para, por exemplo, esses quatro partidos, nós vamos ter uma ideia qual que era o sentimento dos hebreus em relação aos cristãos. Porque esses partidos, eles carregavam a teologia judaica da época. Então, você olha, você quer imaginar como era o pensamento teológico da época do final do primeiro século de Cristo para o primeiro século depois de Cristo. O pensamento teológico judaico, você olhando para esses partidos, você vai saber como que era o pensamento teológico deles. E daí dá para você entender o que eles achavam dos cristãos. O primeiro grupo, né, que persegue cristãos, onde a primeira perseguição a cristãos, ela vem por parte dos judeus, por parte dos hebreus que não creram no Evangelho. Tinha uma minoria, uma parte que creu, né? Essa parte se converteu, se tornou cristã, né? E a outra parte, a maioria que não creu, ela passou a perseguir os cristãos, tanto os cristãos gentios como os cristãos hebreus que se convertiam ao Evangelho. Até o reinado de Nero não havia perseguição romana, havia perseguição judaica, né? Principalmente por esses grupos, né, mais, digamos assim, eles eram mais zelosos, digamos assim, entre aspas, né? Pessoas que realmente queriam a lei, né? Eles queriam Moisés. Então, os saduceus, os fariseus, entendendo que a maneira realmente de servir a Deus era aquela, como eles interpretavam a lei, né? Eles brigavam por aquilo. Então, quando começou surgiu um novo estilo de pensar sobre as Escrituras, dando a entender novas promessas, além daquelas que eles entendiam, né? Aí surge o conflito, né? Porque para os fariseus, para os saduceus,
para esses outros grupos que não creram no Evangelho, né, dos hebreus, o cristianismo era um ensino falso, né, uma doutrina falsa que era contra Moisés. A ideia era mais ou menos essa daí. Portanto, né, aqueles judeus, né, digamos assim, que eram fiéis à lei, tinham que combater contra essa suposta seita que seria os nazarenos, os cristãos. Vamos adentrar a carta aos Gálatas, né? Vamos ler a partir do capítulo 1, né? A nossa abordagem inicial. Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que dos mortos o ressuscitou, e todos os irmãos que comigo estão, as igrejas da Galácia. Graça e paz de Deus, Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja da Galácia. Quando ele diz Galácia, ele está falando de uma província romana, né, como se fosse um estado, que ali havia várias cidades, naquela região. O que é que nós temos que pensar também? Quando o evangelho do primeiro século é pregado, naquele momento do primeiro século já haviam judeus, hebreus, em todas as partes do Império Romano. Você vai observar lendo os Atos dos Apóstolos, que onde Paulo chegava, mais Barnabé, pregando o evangelho, tinha sinagogas, né? Então, por onde eles passavam no Império Romano pregando, nas províncias romanas, eles encontravam sinagogas e eles adentravam essas sinagogas também para pregar. Eles pregavam aos gentios e aos hebreus, aos judeus. E você vai ver que de cidade em cidade eles enfrentavam conflitos por causa do evangelho. Então, onde eles passavam pregando o evangelho, haviam hebreus que se levantavam contra a doutrina do evangelho, né? Alegando eles que era uma doutrina contrária à lei de Moisés e que não deveria ser obedecida por todos os hebreus. E aí é onde adivinha os conflitos. E a perseguição ela se dava tanto pela questão da força, né? Eles apedrejavam os apóstolos, eles chicoteavam, eles levavam acusações aos romanos para que eles fossem presos, e era disso para mais. Paulo chegou a ser apedrejado, chegou a ser chicoteado, como tem nos registros. Então, a perseguição tanto era física, né, pela força, como também havia perseguição intelectual, né? Perseguição intelectual. Então, alguns, né, se infiltravam nas igrejas e começavam a disseminar outras doutrinas contrárias ao evangelho que Paulo estava pregando, ao evangelho que os apóstolos pregaram, por ordem de Cristo. Vamos adiante. Veja o verso de número 6. Maravilho-me de que daquele que vos chamou a graça de Cristo, tão breve fostes traspassados a outro evangelho, sendo que não há outros, senão alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Porém, ainda que nós ou um anjo do céu vos anunciar outro evangelho além do que já vos temos anunciado, seja maldito. Carta do apóstolo Paulo. Veja, sendo que não há outro evangelho, senão que alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, o que é que os apóstolos encontravam em muitas igrejas? Eles estabeleciam as igrejas, e depois de algum tempo, essas doutrinas começaram a aparecer. Por exemplo, tinha pessoas que criam na igreja de Corinto que não havia mais ressurreição, estavam ensinando isso lá.
que não havia ressurreição. Outros, em outras igrejas você encontrava o problema da circuncisão, né? Eles queriam circuncidar os gentios e colocar os gentios para guardar todas aquelas prescrições, os sacrifícios, os meios de purificação e as questões relacionadas ao sacerdócio levítico, ao santuário. Então, por onde havia igrejas, começou a aparecer essas doutrinas que eram disseminadas, que alguns se infiltravam, né, ou de alguma forma iam até as igrejas para apresentar essas doutrinas, alegando que era necessário que elas fossem guardadas. Não bastava só o Evangelho da graça de Deus, tinha que ter também a lei, né, para amparar. Então, Paulo escreve a igreja da Galácia com esse intento, como é o intento de muitas cartas, né? Em vários capítulos, ele trabalha para combater as falsas doutrinas que eram inseridas na igreja. Como desde antes temos dito, torno também agora a dizer: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja maldito. Pois prego eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Veja que ele, tanto na introdução como aqui nesse verso, ele começa a falar da questão de mandamentos de homens, né? De mandamentos de homens, que na prática funciona da seguinte forma. Vamos agora trabalhar um pouco a questão das palavras. Por exemplo, hoje no Brasil nós vivemos um sistema democrático. O legislador no Brasil é o parlamento, o legislativo, Senado e Câmara dos Deputados. Quando se faz necessário uma emenda constitucional, ou se faz necessário que se crie uma nova lei, ou que se abrogar, né? Ou anular alguma lei, tirar ela de funcionamento, é necessário que isso seja feito pelo legislador, que é o Senado, e a Câmara dos Deputados. Então, toda vez que há mudança em uma lei, ou que essa lei é retirada, ou que há uma emenda em alguma lei, algum acréscimo em alguma lei, isso tem que ser feito pelo legislador. Se tratando da lei de Deus, o único que pode tirar ou acrescentar da sua lei é o próprio Deus, porque ele é o legislador. Ninguém pode acrescentar a lei de Deus, nem pode dela tirar. Simplesmente tem que obedecer aquilo que está descrito. Então, essa questão dos mandamentos de homens tem relação com o quê? Com emendas legislativas, emendas constitucionais, digamos assim, que esses partidos judeus acrescentaram às Escrituras. Então, eles acrescentaram às diversas leis que já haviam nas Escrituras muitas emendas constitucionais, digamos assim, né? Que ficou conhecida como tradição dos anciãos, ou tradição dos antigos, ou mandamentos de homens, né? Então, ou tradição oral também, né? Como é muito divulgado, né? Então, até os judeus até hoje têm tanto a tradição, tanto a lei escrita, como eles obedecem à tradição oral. A tradição oral é aquele conhecimento que é passado de rabino, de sábio para sábio, de geração em geração. Então,
o que está acontecendo aqui? O que eles estão querendo fazer com o Evangelho? É a mesma coisa, eles estavam querendo acrescentar emendas constitucionais àquilo que Cristo tinha pregado. É aquilo que Cristo ensinou aos apóstolos, que os apóstolos estavam ensinando nas igrejas. Então, eles estavam querendo inserir a tradição para sobrepujar, né, o Evangelho. Nós vamos ver essa questão das emendas, né, mais adiante. Porque já ouviste qual foi antigamente o meu trato no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e como no judaísmo levava vantagem sobre muitos de minha idade, em minha nação, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e por sua graça me chamou, de revelar a seu Filho em mim, para que os gentios o evangelizasse, logo não tomei conselho com carne ou sangue. Ou seja, ele não foi pedir orientação de homens para pregar o Evangelho, porque ele recebeu de Cristo o Evangelho, né? Ele recebeu do próprio Cristo o Evangelho. E aqui ele fala que também ele era, né, judeu, e que Paulo também vai descrever que ele era do partido dos fariseus. Ele era do partido dos fariseus. Agora veja que Paulo, quando Paulo se converte, essa questão partidária para ele acaba. Ele já não se apresenta mais como partidário dos fariseus. Ele se apresenta tão somente como apóstolo de Jesus Cristo, servo de Cristo. É onde nós vamos aqui também falar da palavra seita, né? A palavra seita, ela vem do grego haireses, né? Haireses, que é a palavra que transliterada seria mais ou menos a palavra heresia. Então, haireses, heresia, qual que é o significado dessa palavra? Essa palavra significa partido. Então, uma seita não é um falso ensino. Via de regra, as seitas, os partidos, eles fabricam, eles disseminam, eles ensinam doutrinas falsas. Porém, não é designação de doutrina falsa, heresia. Quando alguém está ensinando uma doutrina falsa, ele não está pregando heresia, ele tá fazendo um falso ensinamento. Uma heresia, um partido, é constituído, né, por um grupo que tem a sua filosofia própria de vida, a sua maneira de crer, a sua fé, né? Então, isso é a designação de heresia. Então, na prática, todas as denominações cristãs que existem hoje, elas são haireses, elas são partidos, elas são seitas, né? Então, é bom a gente colocar bem aí o significado da palavra, o significado real dela, para termos a melhor compreensão, o melhor entendimento. Uma coisa que nós vamos aprender, nós vimos que no judaísmo tinha os essênios, os zelotes, os saduceus e os fariseus, pelo menos, né? Desses quatro partidos, dessas quatro heresias, dessas quatro seitas, qual delas estava correta? Qual delas tinha a teologia correta? Se você vai aprender que nenhum deles tinha uma teologia correta. E a primeira coisa que nós aprendemos quando nós estamos diante de partidos, de partidarismo, de heresias, que nenhum deles está certo, né? Quando você vê vários partidos debatendo, degladiando um com o outro, né? Não pense que é porque um tem razão e o outro não, mas sim porque já tem a certeza que todos estão errados. Assim como é nos dias de hoje, você vê de todas essas denominações cristãs que você conhece, qual delas é a verdadeira e qual delas está certa? Nenhuma, né? O cristão que vai entrar no reino de Deus não é aquele que faz parte de uma seita,
de uma heresia, de um partido, de uma denominação. É aquele que guarda o que Cristo ensinou. Essa é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é composta por aqueles que foram, aqueles que creram de todo o coração e que amam a sua palavra, que guardam a sua lei. Esses são cristãos, esses são igrejas. Os outros são partidos. Então Paulo ele já começa aqui falando dessa questão, né? Quando ele era fariseu, porém quando se converte, não correu atrás da tradição de homens, nem de homem algum, para tomar informação de alguma coisa. Nem tornei a Jerusalém aos que já antes de mim eram apóstolos. Antes fui a Arábia e outra vez voltei a Damasco. Depois, passado 3 anos, voltei a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, não a Jácobo, né, que é Tiago, e o irmão do Senhor. Ora, das coisas que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, e não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estão em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que antes nos perseguia, porque era fariseu, agora anuncia a fé, a qual antes assolava. Então Paulo era um perseguidor dos cristãos. Paulo era um perseguidor dos cristãos. E aqui ele reforça o quê? Que não era possível que ele tivesse recebido aquela instrução de homens, né, como era o caso dos fariseus e dos saduceus, porque ele não teve, até antes dele pregar, né, ele não teve contato com as igrejas, com os apóstolos, o suficiente para receber alguma coisa deles, né? Então, Paulo, ele é reconhecido pelas igrejas e passa a ter maior contato com as igrejas depois da pregação, depois que ele já divulga a doutrina que Cristo deu para ele ensinar. Isso aqui nós introduzimos o capítulo de número 2, né? Aí agora nós vamos suscitar alguns pontos aqui, que são fundamentais. Primeiro ponto, nós vamos destacar aqui, Paulo vai abordar aqui nessa carta, é a questão da justificação. A visão do hebreu, do judeu até aquele momento, do judeu, daqueles partidos, né, da visão teológica do judaísmo era que para você ser justo, né, você tinha que guardar todos os mandamentos da lei, né, até aí tudo bem, e fazer todas aquelas, por exemplo, se você cometesse algum erro, alguma transgressão, você ia fazer a purificação conforme aquilo que está escrito na lei. Até aí tudo bem. Porém, quando vem o Evangelho de Cristo, ele tira a antiga aliança e estabelece a segunda aliança, dizendo que já não é mais pelas obras da lei, pelos sacrifícios, pelas purificações, né? Ou pelas regras da lei que você pode ter o nome de justo, né? Mas sim pela fé e pela observância da doutrina do Evangelho. E a questão quando se trata de justificação, envolve a questão da purificação, né? Então, como que o Evangelho ensina que Deus, pela fé, ele apaga todos os pecados do tempo da ignorância que o homem leva consigo até conhecer a verdade. E, portanto, não precisava mais daquelas purificações que eram pela lei. Então, Paulo pregava a justificação que era pela fé, para que o homem tivesse seus pecados perdoados e que ele passasse a seguir o Evangelho de Cristo, a doutrina de Cristo. Enquanto que, por outro lado, os judeus que permaneceram na lei, né, que queriam permanecer na antiga aliança, eles insistiam que sim, que só a única maneira de permanecer, de ser justo, era
através da lei. Então isso aí gerou o grande conflito entre o movimento da circuncisão e os cristãos, né? A pregação do Evangelho de Cristo. Agora veja, né? O que nós vamos destacar a partir de aqui adiante, né? É essa questão da tradição, né? Então eles queriam perpetuar, né? Eles queriam perpetuar essa tradição, a tradição dos partidos, mas a questão sacerdotal da antiga aliança. Eles queriam que isso se perpetuasse para todos aqueles que quisessem servir a Deus. E aí a luta de Paulo era aqui para separar, né? Separar como de fato separar os cristãos dessa questão aí da lei, né? Dessa questão que envolvia os partidos judaicos. E aí ele segue no capítulo 2. Depois, passado 14 anos, outra vez subi a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi por uma revelação e propus o evangelho que entre os gentios prego, e particularmente aos que estavam em estima, para que, de maneira alguma, não corresse ou houvesse corrido em vão. Porém, também, nem ainda Tito, que comigo estava, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que tinham se intrometido e secretamente entraram para espiar nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão. Então aqui ele fala de falsos irmãos, ou seja, falsos convertidos que vieram para as igrejas, no caso da igreja da Judéia, para observar, né, e de alguma forma ali trabalhar contra a obra de Deus. Então, aí nós vamos aqui para o verso de número 14, porque ele vai registrar uma ocasião aqui em que Pedro estava comendo com os gentios, e quando chega alguns da circuncisão, que chegaram, parece que com Tiago, ele se afasta um pouco, né? Se afasta dos gentios. Então, você vê a ideia como que era a pressão, né, que o movimento da circuncisão, como a tradição, né, pressionava a fim de anular aquilo que tinha sido estabelecido por Cristo e pelos apóstolos, né? Aí Paulo resiste, mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que constranges os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo, porém, que o homem não é justificado pelas obras da lei, senão pela fé de Cristo Jesus. Também em Cristo Jesus temos crido, para que sejamos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Né? Então, esse era o conflito, né? Esse era o grande conflito. Observar somente o que dizia o Evangelho e esquecer, né? E ignorar aquilo que dizia a tradição. Né? O grande desafio de Paulo era estabelecer isso, que o que deveria ser obedecido a partir de Cristo era aquilo que Cristo ensinou e tão somente aquilo que Cristo ensinou. Purificação através de lavar as mãos, de banhos, né? Essas questões dos sábados, a observância do sábado, a observância das festas, os calendários, todas aquelas festas judaicas relacionadas ao santuário, tudo aquilo ali, né? Paulo, ele escreve às igrejas que não observem aquelas coisas porque eram da lei, era da antiga aliança
e não deveria ser observada pelos cristãos. Então, vamos aqui voltar à questão da emenda, né? Das emendas. Vamos voltar lá nos evangelhos. Vamos para o evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 9. Tem o capítulo 9, tem também o capítulo de número 5. Vamos para o capítulo número 5. Depois disso, era um dia de festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E havia em Jerusalém, à porta das ovelhas, um tanque, que em hebreu se chama Betesda, e tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e dessecados, aguardando o movimento da água, porque o anjo movimentava a água, alguém ia lá na água, o primeiro que entrasse era curado. E um homem foi curado, e estava ali um certo homem que havia 38 anos que estava enfermo, ele era coxo, né? E o que acontece? Disse-lhe Jesus cura ele, levanta-te, toma o teu catre, o teu leito e anda. E logo aquele homem sarou e tomou o seu catre, o seu leito, né? Aqui está catre, né? Essa tradução é um pouco mais antiga, e se foi. E era sábado aquele dia, veja, era sábado, né? Veja o que vai dizer a emenda constitucional dos fariseus. Disseram, pois, os judeus, aquele que fora curado, é sábado, não te é lícito levar o catre, não te é lícito levar o leito. Dá até para rir sobre isso aqui, né? Então, segundo a interpretação, a emenda constitucional dos fariseus, esse aleijado não podia carregar o seu catre, o seu leito, né? Uma vez que ele foi curado, mesmo assim não poderia carregar o seu leito, porque era sábado, né? Agora vejamos o que dizia a lei propriamente a respeito do sábado. O sábado era para que descansasse o servo, o jumento dele, o boi dele e o servo dele, e ele também descansasse, né? Então não podia ter trabalho servil no que se diz respeito à obra laboral, ao trabalho cotidiano. Então eu não podia ir por exemplo, a lavoura, a seara, e fazer uma colheita para estocar, né? Coisa que eu vou comer uma semana, né? Então o trabalho laboral, né? Que envolvia renda, que envolvia trabalho escravo, né? Trabalho de servos, o trabalho que este tipo de trabalho era proibido, né? Porém os fariseus iam até as últimas instâncias, até o extremo, né? Proibindo as pessoas de fazer várias outras coisas que a lei não proibia. E aqui está um exemplo claro, eles dizem assim: disseram, pois, os judeus aquele que fora curado, é sábado, não te é lícito levar o catre, o leito. Respondeu-lhes aquele que me curou, esse me disse, toma o teu catre, toma o teu leito e anda, né? Então, está aqui uma das emendas constitucionais dos fariseus. Vamos para o capítulo 9, aqui é o cego que é curado, né? E os fariseus, eles insistem na ideia, né? Da questão do sábado. O sábado era uma das questões que eles mais batiam em cima, né? E Jesus curou o cego, né? E era sábado quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos do cego. Voltaram, pois, também os fariseus e perguntaram-lhe como vira. Ele disse, pôs-me lodo sobre os olhos e
e lavei e me vejo. Assim, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Veja a interpretação deles, a emenda constitucional deles. Ele está dizendo que Jesus não guardava o sábado porque Jesus curava no sábado. E o que a lei dizia sobre isso? Não dizia nada. Agora, a lei não estabelecia que, por exemplo, curar alguém, ou dar um remédio para alguém, mesmo que não fosse uma cura, né? Dar, por exemplo, uma erva medicinal para alguém era trabalho, né? Então aqui, segundo a interpretação, segundo a emenda constitucional dos fariseus, curar alguém no dia de sábado era trabalho, então não se podia fazer, você não podia curar ninguém no sábado. Se a pessoa tivesse que morrer, ia morrer, né? Mas você não podia tocar nela. Então aqui nós temos exemplos de emendas constitucionais dos fariseus. Isso aqui é o que? A interpretação casuística deles. Vamos voltar lá em Marcos. Vamos para Mateus 23. Mateus 23. Mas ai de vós, hipócritas e fariseus, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Por que eles fechavam a porta do reino de Deus? Perdão. Porque, à medida que eles colocavam a tradição em primeiro lugar, eles impediam que as pessoas guardassem a palavra de Deus. Então, eles eram como aqueles que estavam na porta do reino de Deus para não deixar ninguém entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque comeis as casas das viúvas, e isso com pretexto de ampla oração, por isso recebereis mais grave juízo. Então, ele está dizendo aqui que comeis as casas da viúva. Quando eles iam na casa das viúvas, né? Aqui, segundo o que dá a entender, é que eles iam de olho, o interesse deles não era fazer o bem, né? Uma visita, cortês e tal. O principal objetivo era o dinheiro da viúva. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e quando já está feito, o fazeis filhos do inferno em dobro, mais do que vós. Então, o prosélito é o quê? Alguém que era convertido ao judaísmo. Então, eles trabalhavam para converter pessoas ao judaísmo. Porém, com essa doutrina, eles estavam fazendo o quê? Ensinando aquelas pessoas que se convertiam ao judaísmo a serem transgressores da lei de Deus, transgressores da verdade, né? Eles não, quem se tornava prosélito, convertido ao judaísmo, ele não se convertia para obedecer a Deus, mas sim a tradição. Agora veja, vamos lá as emendas dos fariseus. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso não é nada, mas qualquer que jurar pelo ouro do templo é devedor. Ou seja, o que de mais sagrado tinha, né, entre as questões estabelecidas pela lei era o santuário. O santuário tinha que ser perfeitamente zelado pelo culto do santuário, o serviço do santuário tinha que ser bem feito, né? E o santuário a preponderância era sobre o santuário, tinha preponderância, né? Por conta que o nome de Deus estava sobre aquele santuário, porque quem jurava pelo templo era o mesmo que jurar pelo nome de Deus, e para eles não tinha tanto valor. Loucos e cegos, pois qual é maior, o ouro do templo ou o templo que santifica o ouro? É óbvio que o templo era maior do que o ouro, então a emenda constitucional deles aqui não estava errada. Novamente, qualquer que jurar pelo altar, né, veja, pelo altar, não é nada, mas qualquer que jurar pela oferta que está sobre ele, que está sobre o altar, devedor é. Veja que essas emendas constitucionais dos fariseus e dos escribas giravam em torno das questões monetárias, né? É a oferta, é o ouro do templo, é os sacrifícios, né?
Então, se o sujeito jurasse um voto, né, fizesse um juramento pelo ouro, né, ou pela oferta do altar, tinha que cumprir. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por aquele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e pelo que nele habita, jura por Deus, né? E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por quem sobre ele está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dizimais, porque dizimais a hortelã e o endro e o cominho e deixais o mais importante, o mais grave da lei, a saber, o juízo e a misericórdia, a fé. Isso era necessário fazer e não deixar as outras. Guia cegos, que coais o mosquito e engoles o camelo. Então aqui nós temos alguns exemplos de emendas, né, que os fariseus, eles fizeram a lei, os escribas dos fariseus, emendas constitucionais que eles fizeram a lei através de notas de rodapé e de tradição oral para sobrecarregar o povo e, consequentemente, desviando o povo de obedecer à verdade. Vamos seguir aqui na carta aos Gálatas. Vamos encerrar aqui o capítulo de número 2. Verso 17 diz assim: mas se nós, os que em Cristo procuramos ser justificados, nós mesmos também somos achados pecadores, por acaso é Cristo ministro do pecado? De maneira alguma. Porque se as coisas que já destruí, as mesmas torno a edificar, a mim mesmo me constituo por transgressor. Veja, Deus é o legislador de sua lei. Ele instituiu na sua lei que a nova aliança passou, a antiga aliança passou. O sacerdócio levítico passou, o tempo do santuário passou e o tempo de fazer sacrifício passou. Deus estabeleceu isso. Então Deus legislou sobre isso, que a antiga aliança foi encerrada e foi instalada a nova aliança. Porém, o que eles estavam tentando fazer? Tentar levantar aquilo que Deus derribou, tentar dar continuidade àquilo que Deus tinha encerrado. É isso que esse grupo estava tentando fazer. E Paulo ensina aqui. Porque as coisas que já destruí, as mesmas tornam a edificar. Ou seja, estavam querendo edificar aquilo que Deus tinha destruído. A mim mesmo me constituo por transgressor. Porque pela lei estou morto para a lei, para que viva para Deus. Com Cristo já estou crucificado e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça é pela lei, logo em vão Cristo morreu. Então Paulo aqui, até o capítulo 2, ele começa, no capítulo 2 aqui, ele começa a chegar no auge da discussão, que é a questão da justificação, da purificação dos pecados, que agora é pela fé, em Cristo, em contraste com a observância das questões da antiga aliança, os sacrifícios, as oblações, e as observâncias que eram pelo sacerdócio levítico. Então, Paulo começa aqui a chegar no centro da discussão que nós vamos tratar no próximo vídeo, lá no terceiro, começar a tratar lá no terceiro capítulo. Até aqui, se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever e eu te aguardo no próximo vídeo com essa série Doutrina dos Apóstolos.